Ninguém engana ninguém. Essa é a semana 30 do nosso estudo bíblico e eu convido você a descobrir essa verdade ao longo da história bíblica e você vai perceber que não adianta você tentar, você se esforçar, você correr atrás com todas as forças para enganar as pessoas sobre verdadeiramente quem é você. No fim, ou em algum momento, as pessoas vão verdadeiramente saber quem você é. Eu desejo que a graça e a paz de Jesus seja sobre você e eu convido você, nesse instante, a abrir a sua Bíblia. Eu vou usar dois textos como referência dessa nossa conversa. Primeiro, eu vou começar em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos que vão de 9 até o 11. Diz assim o texto sagrado. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que a tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Paulo, ele está conversando com a igreja de Corinto, sim, corrigindo alguns comportamentos, mas ele está muito preocupado com as más influências, os partidarismos, as divisões que estavam acontecendo na igreja. Então, ele faz uma diferenciação que acredito ser extremamente salutar, importante para cada um de nós, que é a diferença que há entre remorso e arrependimento. Deixa eu tentar ser um pouco mais claro sobre o que Paulo está falando aqui. Vamos considerar dois exemplos. O primeiro exemplo, Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus por 30 moedas. O outro exemplo é de Pedro, aquele que também traiu Jesus, negando o seu mestre. Os dois tiveram que lidar com aquilo que fizeram contra Jesus. Podemos dizer que Judas Iscariotes, ele sentiu remorso. Por quê? Ele fez o caminho de se entristecer, reconheceu que errou contra o mestre, mas ele não fez o caminho de volta. Ele fez o caminho de não enfrentamento. Ele sentiu o peso, viu que errou e foi acabar com a sua própria vida, tamanha era a sua culpa. Pedro, porém, também reconheceu o erro, viu que errou contra o seu mestre. Também se entristeceu demais com o que fez. Porém, ele fez o caminho de volta. Ele olhou nos olhos do Salvador, enfrentou as consequências daquilo que ele tinha errado. O resultado de Judas Iscariotes foi a morte. O resultado da decisão e da escolha de Pedro foi vida. O que Paulo está dizendo é exatamente isso. A consequência, o resultado da tristeza segundo o mundo é morte. O resultado da tristeza segundo Deus é vida. A tristeza segundo os homens, segundo o mundo, é remorso. A tristeza segundo Deus é arrependimento que produz a vida. O que é comum ver? É muito comum ver as pessoas com muito remorso daquilo que fizeram. Isso faz com que o seu pecado, o seu erro,
produza sobre essa pessoa um peso de culpa muito grande. O que Paulo está chamando a atenção e, na verdade, elogiando a igreja pelo que eles fizeram é que a tristeza, segundo Deus, gera um peso do erro, do pecado que se cometeu. Porém, porque isso foi levado diante de Deus, o pecado foi levado diante de Deus, esse peso é aliviado e não há sobre os homens o peso da culpa. Agora há um alívio de Deus pelo perdão dos pecados para que siga em frente. Agora não mais do jeito que vivia, não mais seguindo naqueles padrões do pecado, do erro, nos padrões que, no caminho que levou aquele indivíduo, eu ou você, àquele pecado, aquele lugar, para que pudesse se arrepender. Então ele muda o caminho, ele muda o jeito para que não caia no mesmo buraco. Ele toma decisões que faz com que ele não mais trilhe por aquele lugar onde ele vai certamente sofrer a mesma consequência, vai cair no mesmo erro. Jesus, quando ele se encontra com a mulher que foi pega em adultério, Jesus, ele, cheio de graça, cheio de bondade, cheio de compaixão, ele olha para aquela mulher e diante daquele público que a oprimia e esperava um erro de Jesus, ele, depois de dar aquele checkmate nos homens com pedra nas mãos, ele diz para ela, vá, ou os seus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. A pessoa que vive no remorso, que é a tristeza segundo o mundo, que produz morte, a probabilidade dela voltar a fazer o que ela pecou, o que ela errou, é grande. Por quê? Porque essa tristeza, esse lugar do remorso, não é alguma coisa que está sendo levada a Deus para que Deus alivie o peso da culpa. Ela está tentando ela mesma resolver aquilo que ela fez. Seja em terapia, seja com amigos, seja com os que aprovam o seu posicionamento, seja com quem for. Ela está ainda tentando resolver as suas dificuldades e as suas lutas, o seu pecado na força do seu próprio braço. Provavelmente não, com toda certeza, me deixa corrigir isso, com toda certeza, ela não vai suportar carregar esse peso e provavelmente sim, aí sim vai se render àquele lugar dizendo, realmente eu não consigo, eu vou ceder nesse ponto, vou assumir esse pecado e viverei no pecado. Paulo, quando ele escreve esse elogio à igreja, ele diz, olha, parabéns pelo que vocês estão vivendo. Vocês entenderam que o arrependimento leva à salvação. Então, o arrependimento, que é esse lugar de você assumir o seu pecado diante de Deus, olhar para Deus e falar, me ajuda a não mais cair nesse lugar, o arrependimento produz vida, e vida eterna, em Jesus, buscando em Jesus, pedindo auxílio do Espírito Santo. E ele diz, vejam, versículo 11, vejam o que a tristeza segundo Deus produziu em você. Então, o arrependimento, ele produz coisas visíveis. O arrependimento, que é de fato alguma coisa que é de Deus para os seres humanos, ele produz coisas perceptíveis. Paulo estava vendo, recebendo notícias, sabendo do que estava acontecendo com as pessoas daquela igreja.
e só poderia ser dito sobre aquelas pessoas da igreja se fosse visível. Então Paulo diz: vejam que a tristeza segundo Deus produziu, vejam o que a tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação! Que força que vocês estão dedicando! Que coisa maravilhosa que vocês estão demonstrando no dia a dia de vocês! Que desculpas! Que coração arrependido! Que cabeça baixa! Não austero, não se achando. Não, vocês são humildes. Que indignação com relação ao pecado, com relação às coisas erradas. Que temor de Deus. Que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Ninguém engana ninguém. Muitos cristãos, muitos crentes, estão vivendo debaixo da opressão do remorso e não livres devido ao arrependimento. Como ninguém engana ninguém, a postura que você tem sobre o pecado que você comete ou cometeu vai ser revelada. A sua postura é visível, dá para ver, a gente consegue ver, o corpo consegue sentir, o corpo consegue ver o resultado do que você vive diante do pecado. Nós sabemos, o mundo sabe, as pessoas sabem quem é você de fato. Se você é alguém que fala para todo mundo que se arrependeu, mas na verdade, você vive pesado de culpa, você é alguém que continua vivendo as mesmas, o mesmo ciclo de respostas e comportamentos, a gente sabe que você não abandonou o pecado. Você está tentando, na força do seu braço, ser alguém diferente, mas eu quero dizer uma coisa para você. Reconheça que é melhor viver com Deus do que satisfazer os desejos da sua carne. E assim você de fato vai se arrepender dos seus pecados. Assim você vai amadurecer e o Senhor poderá reinar em seu coração de maneira efetiva, integral, absoluta, soberana. Mas você precisa escolher uma vida longe do pecado. Ninguém engana ninguém. Você não engana ninguém o tempo todo. Talvez por algum tempo você engane algumas pessoas. Mas o tempo todo você não vai conseguir. Porque quem tenta enganar se enrola nas suas próprias mentiras. Na verdade, nós conseguimos ver quem é você. Mesmo que você ache que as pessoas não veem, elas podem não te dizer, mas elas estão vendo quem você é. E aí às vezes você fica falando, puxa vida, mas ninguém se aproxima de mim, eu tento fazer o meu melhor, mas de repente o seu melhor é uma mentira, no sentido de que você está tentando fazer o que você está tentando fazer para agradar os outros e não para ser quem você é. Seja quem você é e deixa que as pessoas te amem do jeito que você é. Se você está pecando, abre mão do pecado. Se arrependa, peça ajuda ao Senhor para que aquilo que você é, em Deus, agora transformado, arrependido, seja visível no lugar mais alto, no lugar mais estratégico, para que a glória e o poder de Deus seja manifestado. Volta comigo lá para o capítulo 5, agora o versículo 11. Diz o seguinte: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto diante da consciência
de vocês. Eu encerro essa nossa conversa dizendo o seguinte para você. Como ninguém engana ninguém, se você diz que você é um crente em Jesus Cristo, o que precisa acontecer como consequência daquilo que você diz sobre quem você é em Deus, se é verdade, é que primeiro você teme o Senhor. Ou seja, você não brinca, você não mente, você não tenta enganar a Deus com uma performance, achando que Ele é enganável pelo seu jeito de agir, seu jeito de atuar. E segundo, você procura pregar o Evangelho aos homens, de maneira intencional, insistente, sem parar, estratégica. Então, aquilo que você é em Deus é visível pelo seu temor e pela sua pregação. Mas se você vive na força do seu braço, vivendo em remorso, que é a tristeza segundo o mundo, e não em arrependimento que produz vida e salvação, você não vai conseguir nem temer o Senhor e nem pregar o Evangelho. Afinal, com que autoridade você vai pregar o Evangelho se a sua vida é um engano? O versículo continua dizendo: o que somos no presente está manifestado diante de Deus. Não adianta enganar a Deus, não adianta tentar enganar a Deus, Ele sabe quem sou eu. Ele sabe dos meus pecados, dos meus erros, das minhas lutas, das minhas agonias. Irmãos, nem eu me aguento. Ele sabe, então eu não tento fazer de conta. Eu não tento fazer de conta com Deus. Porque Ele sabe quem eu sou. Eu estou perdendo o meu tempo. Então eu já chego diante de Deus com a minha cabeça baixa e falando: Senhor, tem misericórdia de mim. O que somos está manifestado diante de Deus e esperamos, Paulo dizendo, que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Aqui, eu preciso chamar a sua atenção para algo. Como ninguém engana ninguém, Paulo está dizendo: Deus te conhece e as pessoas também. Não adianta tentar mentir. Não adianta tentar enganar. Não adianta. As pessoas estão vendo. Assuma quem você é em Deus. Se arrependa dos seus pecados. Tenha uma vida livre e viva o gozo, a alegria de viver com Deus para sempre. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.